Sidney, você é um homem vaidoso? Vaidoso não, mas eu não sou desleixado, sou cuidadoso. Você acha que aparência bacana tem a ver com autoestima? Está diretamente relacionado. Eu acho que a autoestima é muito importante, sobretudo assim, no mundo que a gente vive hoje. A pessoa tem que ter a autoestima elevada para poder desempenhar satisfatoriamente suas atividades. Em relação ao envelhecimento, você tem medo? Não. Eu aceito que eu vou envelhecer. Isso aí é verdade. No entanto, o que eu puder para fazer para retardar ao máximo, eu tentarei. E você chega até qual limite? Você quer retardar de forma natural ou você não tem problema em ficar um pouco artificial para não parecer para não parecer com aquela idade? Eu sou um homem de 50 anos. Eu aceito bem a minha idade. Eu nunca serei um cara de 40, 30 anos. Mas eu quero ser um homem de 50 anos bem cuidado. Ah, tá. Então você não quer parecer um jovenzinho. Você quer parecer bem para a sua idade. Sim, eu não tenho dúvida. Eu aceito muito bem a minha idade. Hoje você está aqui no consultório para fazer alguns procedimentos. Você tem ideia do que você vai fazer ou você vai se entregar na mão da médica e falar o que eu preciso fazer para melhorar? Algumas coisas já foram apontadas, assim, sobre a textura do meu pescoço, tá certo? Mas de uma forma geral, quando eu venho ao consultório da doutora Ana Paula, ela aponta algumas coisas que eu verifico que realmente não estão boas, não estão legais. Você acha que o pescoço começou a envelhecer quando? Nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, eu percebi que existe uma textura diferente, sendo que nos últimos 3 se agravou. Tá na hora de melhorar isso então. Não tenho dúvida. E no seu rosto, o que te incomoda hoje em dia? No rosto, na verdade eu tenho rugas bastante intensas na região da testa, profundas. É natural que eu tenha rugas, mas elas não precisam ser tão profundas assim. Dá para melhorar também. Vamos trabalhar isso hoje então? Sem dúvida. Ana, cuidar da aparência não é mais exclusividade feminina como era no passado, né? Os homens estão cada vez mais procurando esse cuidado, então? Os homens estão procurando, perderam aquele bloqueio e ou eles mesmos procuram ou as mulheres marcam para os maridos, eles vêm aqui, não sei o que, mas vou fazer. Só que homem não gosta que mostre muito que foi feito alguma coisa no rosto. Não, o homem tem pavor que alguém perceba que eles fizeram. Amigo do futebol, descobrindo botox é a morte. Nossa, ninguém merece, vai ser, chacotado por muito tempo. Então, a gente sempre vai buscar tratar os homens de uma maneira que não fique aparente, que ninguém perceba que eles fizeram. Que eles estão melhores ao longo do tempo, mas nada assim que tenha os estigmas do tratamento. Por exemplo, sobrancelha alta é uma coisa bem feminina, né? Então muito botox ali pro homem na testa não fica legal. Então a toxina, ela vai gerar um arqueamento, um levantado aqui, uma coisa lisa aqui. É uma coisa que eu tenho muita reticência para fazer. Então sempre penso muito na hora de aplicar, aplico menos. E eu gosto mais dos preenchedores e atualmente dos bioestimuladores associados aos preenchedores para melhorar os aspectos estruturais da face. O Sidney tem 52 anos, ele me contou que não quer parecer jovenzinho de 25, ele quer ficar bem para a idade dele. O que você sugere? Eu estava avaliando ele e o que eu percebi foi o seguinte, ele me contou essa história do emagrecimento. Quando a gente emagrece, você perde um pouco a sustentação dos tecidos, porque você perde o conteúdo e a pele acaba sobrando um pouquinho. Você perdeu quantos quilos, Sidney? 8 quilos. Foi um peso bacana, né? Bom. Então já dá uma diferença no rosto. Dá uma diferença. Então observe que no rosto dele, essa região estrutural, ela tá menos projetada do que a região da mandíbula, tá? Rosto masculino, a gente busca uma projeção igual, da maxila para a mandíbula, tá? Rosto feminino, a gente busca uma projeção da maxila maior do que da mandíbula. Então eu tenho um limite que eu posso trabalhar no rosto dele. Eu vou aumentar um pouquinho aqui com um preenchedor que é bioestimulador, ou seja, você injeta, ele dá volume, daí ele desaparece esse volume e depois de 3 meses ele vai estimular o seu colágeno para dar esse volume que a gente pôs inicialmente. Então é uma coisa gradativa, você vai vendo uma melhora dia após dia nos próximos 3 meses, tá?
E no caso dele, uma outra coisa que está chamando a atenção e está piorando o aspecto do envelhecimento é a região do pescoço, né? Vocês observem que com o tempo a gente vai tendo uma hipertrofia da musculatura do pescoço, mas assim, ó. E é uma região que era para ser côncava, devido à ação dessa musculatura, ela vai ficando mais planificada. Então eu gosto de fazer o bloqueio muscular com a toxina e também melhorar a qualidade da pele. Você tá vendo isso daqui que acontece com a pele quando você não tratou? Parece que a pele tá sobrando. Quando você faz um bioestimulador nessa região, depois do tempo dele, depois de 3 meses, a gente percebe que essa pele não vai mais fazer isso. Ela vai ficar mais aderida, vai melhorar a qualidade dessa pele. Então, um pouco a gente observa a idade dele pelo pescoço e um pouco por esse descenso, mas não é nada exagerado, é pouca coisa. Me fala uma coisa, quais são as diferenças entre o bioestimulador e o preenchimento normal? O preenchimento mais comum é o ácido hialurônico. Ele tem um efeito imediato, ele gera mais sustentação, no entanto ele é um gel, então você aplicou, ele fica, e ele já dá a sustentação ali. O que você pôs é o que vai ficar, tá? E com o tempo ele vai sendo absorvido. Exatamente. Já o bioestimulador, você gera um volume inicial e depois ele vai estimular o seu colágeno, então você não vai ter volume pelo produto. O volume vai ser pelo seu colágeno estimulado na região. Bota o seu corpo para trabalhar. Exatamente. O ácido hialurônico não, é o volume do ácido que tá aplicado naquela região. E o bioestimulador é a nova tendência, então? Eu acho que para um resultado mais natural, o bioestimulador eu gosto mais. Eu tenho percebido que se você aplica o ácido hialurônico muito superficial, ele atrapalha um pouquinho a função muscular. E isso pode gerar uma movimentação estranha. Então, sabe aquelas pessoas que às vezes têm um volume muito grande aqui e que tem uma movimentação estranha que a gente identifica de longe que fizeram preenchedor? É por conta do ácido aplicado mais superficial. Eu gosto de aplicar o ácido mais profundo e quando eu quero aplicar superficial, eu trabalho mais com o bioestimulador. E na questão da aplicação, dor, tem alguma diferença entre eles? Tem uma diferença importante. O ácido hialurônico, ele tem anestésico na fórmula. Então, ele vai ter uma aplicação menos desconfortável. O bioestimulador, a gente até dilui o anestésico, mas ele é muito mais irritante, vamos dizer assim. Então, na hora ele é mais dolorido e depois ele também é mais dolorido, gera um pouco mais de edema. Então, aquelas pacientes que nunca fizeram nada, morrem de medo, os pacientes que nunca fizeram. A gente fizer primeiro o bioestimulador, corre o risco dele ter uma experiência que vai deixar... Não muito agradável, então é bom saber que vai ser desconfortável. Exatamente, vai, e não é bom ter um evento no dia seguinte. Agora, uma massagem para distribuir bem o produto. Isso, como aqui a gente não tem intuito de dar um volume específico, eu quero que o produto tenha uma ação mais difusa, eu sempre peço para o paciente massagear várias vezes por dia. Como ele tem anestésico diluído, então ele não vai sentir desconforto de eu ficar fazendo assim, eu vou pedir para ele fazer isso várias vezes, né? Com relação à toxina, vai começar a agir daqui a uns 3 dias e esse bioestimulador, ele tem essa ação imediata, você vê que está um pouco mais liso, mas ainda não está aderido. Essa aderência nós só vamos ver daqui a uns 3 meses. Gente, chegou a hora do antes e depois do Sidney, na verdade depois agora, né? 3 meses de aplicação. O que você achou do seu pescoço, Sidney? Demorou um pouco para evoluir, mas no último mês eu percebi alguma diferença. No começo é meio frustrante, não é? Você faz um procedimento e não vê resultado. Sem dúvida. Você fica numa expectativa assim, começa a olhar sempre. Aí passou o tempo e no último mês, mas precisamente nas últimas 3 semanas, as pessoas que trabalham comigo viraram e falaram: você fez alguma coisa no pescoço? Eu falei: fiz. Tem que assumir. Sim. Tive que assumir porque realmente assim a textura modificou. Assim, a textura ficou mais lisa. Parece que estava
é meio porosa, entendeu? E deu para perceber, assim. Gente, muito legal, ficou perfeito o pescoço do Sidney. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre procedimentos estéticos, se inscreva no nosso canal e não deixe de compartilhar com os amigos. Beijo, tchau!